Muito boa tarde. Em nome da Delegação de Vila Nova de Famalicão, dou as boas-vindas a mais uma conversa às quintas-feiras sobre direito de consumo. Vamos esperar só mais uns minutos para que o Sr. Dr. Marcelino Abreu possa aceder. Ele telefonou a dizer que estava em viagem, mas deve estar mesmo a chegar. Fica já aqui um pedido que durante a sessão, se fosse possível, que ligassem todas as câmaras, mas mantivessem os microfones desligados para não haver interferência. O objeto é que todos possam intervir, transformarmos isto numa conversa animada como aconteceu na primeira sessão, mas infelizmente desta vez não será possível. Contamos com a vossa presença nas instalações da delegação. Esperemos que seja uma situação breve e que em muito curto espaço já nos possamos novamente encontrar também lá. Portanto, vamos esperar fazer só aqui mesmo um pequeno compasso de espera e já começaremos, está bem? Pronto, soltou. Então, se me permite, vou-lhe fazer, para quem não o conhece, não é, que já começa a ser aqui o grande amigo da delegação de Famalicão. Ah, mas que bem, com tantos quadros atrás, que bonito. Pois este já conhece. Pois já. Este do autor Marcelino Abreu. Pois este já conhece. Já. Eu já pedi aqui, já fui introduzindo a questão aos colegas, já pedi também quem pudesse que ligasse as câmaras para também se tornar isto, já que não podemos estar todos presentes, poder também ter esta interação e esta dinâmica que também faz falta, mas que mantivessem os microfones ligados a não ser quando quisessem intervir. Começando então aqui pelo seu resumo curricular, que é algo fora de série. O Dr. Marcelino Abreu é advogado, exerce em escritório em Barcelos, uma pós-graduação em Direito de Consumo, em Direito Penal e Económico Europeu, Direito do Ordenamento, Urbanismo, Ambiente, tudo pela Universidade de Coimbra. Tem mestrado em Direito pela Universidade de Lusíada do Porto, curso de Direito de Consumo e Resolução Alternativa de Litígios de Consumo pela Universidade Nova de Lisboa, especialista em Direito, doutorando em Direito, exerce prática, advocacia em prática individual, é árbitro no Tribunal Arbitral de Consumo do Val do Ave e no Tribunal Arbitral de Consumo, Centro de Informação e Arbitragem de Braga, e penso que também no Porto, e é autor de vários livros, coautor também de várias publicações, portanto tem aqui para além, agora posso dizer que também é um pintor consagrado, tem um grande talento. Qualquer dia também organizamos aqui uma exposição de pinturas dos seus trabalhos. E teve esta ideia que é muito interessante, criamos as conversas sobre o direito de consumo, tentar desconstruir um bocadinho o direito de consumo, todas as semanas um tema. Esta semana estava previsto falarmos sobre as vendas à distância, mas como na semana passada não foi possível abordar o tema das cláusulas contratuais gerais, vamos fazer aqui esta pequena alteração e vamos começar com este tema. Para a semana sugeríamos falarmos sobre a questão das garantias, porque temos alterações que vão entrar em vigor no próximo dia 1 de janeiro de 2022, portanto convinha, se os colegas também estivessem todos de acordo, convinha começarmos por essa parte. E eu antes de começarmos também, tomava a liberdade de lhe colocar aqui uma questão que me foi colocada por uma colega na sequência da semana passada e que tem a ver com o seguinte: um infantário, uma IPSS, recebeu uma fatura da EDP Luz e Gás anormalmente exagerada. Reclamaram e ela, a advogada, também reclamou. Mas a EDP responde a dizer que tudo está correto. Os pagamentos são feitos por débito direto e, como tal, eles sentem-se, portanto, eles fizeram as deduções e têm, como diz a colega, têm a faca e o queijo na mão. Haverá alguma forma de reagir contra a EDP? E acrescenta mais uma questão. A faturação deve-se a um período até que o infantário esteve encerrado por motivos de Covid. Ora bem, a questão da eletricidade
a eletricidade é um dos vários serviços públicos essenciais que está regulado na Lei 23/96 de 26 de junho. E, portanto, sendo um dos serviços e aplicando-se a Lei dos Serviços Públicos Essenciais às relações de consumo e também a relações que são relações de não consumo, ou em que não está, não é uma relação jurídica de consumo no sentido de temos do outro lado um consumidor, mas podemos ter uma relação, por exemplo, entre duas empresas, porque, já o disse e repito, enquanto no direito de consumo propriamente dito nós temos de um lado o consumidor e do outro lado temos um prestador de serviço no exercício da sua atividade, e consumidor é aquele que adquire para uso não profissional, e se bens, serviços ou direitos prestados por um prestador, por um profissional no exercício da sua atividade, e portanto temos de um lado o profissional e do outro lado um não profissional que adquire para uso não profissional. Nos serviços públicos essenciais, este requisito teleológico de que adquire para uso não profissional não se aplica. Ou seja, basta termos de um lado um prestador e do outro lado um beneficiário do serviço. Independentemente de poderem ser os dois empresas, o prestador ser uma EDP, por exemplo, e o beneficiário ser uma empresa. É o caso, por exemplo, quem adquire um serviço telefónico, o serviço telefónico prestado para a nossa atividade. Nós não somos consumidores porque adquirimos para o exercício da nossa atividade. Mas, no âmbito dos serviços públicos essenciais, nós temos o mesmo regime que um consumidor, porque os serviços públicos essenciais aplicam-se às relações de consumo e às relações não de consumo. No caso de energia elétrica, a lei diz que se aplica às relações de baixa e média tensão. Não se aplica aos contratos de alta tensão. Portanto, eu não sei qual é o serviço, qual é o tipo de consumo. Se é alta tensão, não pode ir por aquele regime, porque a lei diz que regula relações de baixa e média tensão. Se for baixa e média tensão, pode invocar o regime dos serviços públicos essenciais. Ora, esta é a lei base e depois temos o regime, o regulamento dos prestadores que regula as relações entre os prestadores do serviço energético e os consumidores. Temos todos estes regulamentos, mas a lei base é a lei 23/96. A questão agora vai mais para além. Ela pode invocar aquele regime. A questão que a colega levanta é outra, é que a colega diz isto. E isto é quase um problema geral do direito, que é, eu estou-me a faturar um valor que eu considero que não é devido. E estou-me a faturar um valor relativo a um período de tempo em que o estabelecimento esteve provavelmente até encerrado. Como é que eu pago, como é que me estão a pedir um determinado valor, que eu considero exorbitante, tanto mais que até estive com a porta fechada. É quase como eu dizer, chegou-me uma fatura de água de 200 euros do mês de agosto e eu digo, mas eu em agosto estive de férias, não estive em casa. Como é que eu tenho 200 euros para pagar de água do mês de agosto, quando eu no mês de agosto nem estive em casa, não esteve lá ninguém, a porta esteve fechada? Como é possível? Ora, se eu impugno, eu vou impugnar porquê? Porque não gastei. Eu não gastei aquilo. Eu não gastei. Eu vou ter que pedir que seja visto o sistema elétrico, tal como, por exemplo, no sistema de água eu tenho que dizer, olha, vão lá ver se o sistema tem algum problema. Claro que me dizem, pegar no sistema de água, dizem, até à via pública é responsabilidade do prestador, da porta, da parede, do contador para dentro, a responsabilidade é do consumidor. Se houver uma fuga dentro do contador para dentro, paga. Porque contou, se quem tem que controlar do contador para dentro é o consumidor. Ali a única coisa que eles vão ver é ver se o contador está bem, se está ferido, se
está tudo bem até ali. Se não houve uma diferença, um erro de contagem, vão ver isso. Ora, se não for por aí, eu não posso controlar. Eu peço imenso desculpa que surgiu um problema. Está resolvido. 9, 5, 3, 1. Prontos. Ok, foi aqui um problema que me surgiu, mas já está resolvido. Portanto, se o consumidor, portanto, se neste momento está em causa uma situação se neste momento está em causa uma situação de fornecimento de energia elétrica, o que está a fazer é isto, é ver se aquela situação, se o contador para dentro está tudo bem, se do contador para dentro está tudo bem, e vai ter que pedir uma inspeção, uma perícia, tentar perceber. Ora, é uma situação muito, muito complicada. É uma situação complicada. É uma situação complicada porque vai dizer, eu não consumi esta energia elétrica. Está bem, mas esteve encerrado. Faço prova de que esteve encerrado. Mas será que veio aqui alguém? Será que esteve alguém a ligar as luzes? Deixaram as luzes ligadas? O que é que se passou aqui? Questiona-se, bom, repare, não há fuga, eu não considero que haja fuga energética, fuga de água ainda acredito, fuga energética não considero. Ou esteve ligado ou não esteve ligado. Não esteve ligado, como é que é? O contador está aferido, não está aferido? Será uma situação complicada, mas é uma situação de prova. É uma situação de prova. Agora, pode também ter acontecido uma coisa. Pode estar a acontecer que o que vem na fatura sejam acertos de trás. Ou seja, a fatura não foi sempre não foi feita uma contagem periódica e, portanto, eles vieram agora fazer uma contagem, foram ver o que lá estava, foram ver o que eles estavam a faturar por estimativa e dizem, bom, por estimativa é X, mas pelo que aqui está já se consumiu mais. E, portanto, já se consumiu mais, paga a diferença. Pode ser essa situação. Pode ser essa situação. Agora, se é por estimativa, e luz elétrica, tal como a água, tal como outro serviço público essencial qualquer, está sujeito a isso, o que a lei diz é que o direito a receber a diferença do valor pago, e nós muitas vezes ficamos na dúvida, mas a diferença, mas então mandar uma fatura e por engano, não, é justamente isso. Eu tenho conta certa de luz, e todos os meses eu pago aquele valor. 20 euros. Todos os meses 20 euros. Mas eu gastei a luz que gastei, mais, menos, mas todos os meses pago 20 euros. No final do ano, eles fazem as contagens e no final do ano dizem-me, o senhor pagou todos os meses 20 euros. Consumiu X. Ora, X ao preço de X dava Y a pagar. Como o senhor já pagou Z de valor, a diferença é N. E o senhor vai pagar este valor que vai pagar. E eu digo assim, tanto dinheiro? Pois, que é a diferença. E o que é que acontece aí? O que a lei diz é o seguinte, se for cobrado um valor, e a fatura é mensal, se for cobrado um valor inferior àquele a que o prestador de serviço tem direito a receber, o direito à diferença, eu recebi 20, eu tinha direito a receber 40. O direito à diferença caduca no prazo de 6 meses contados sobre o pagamento inicial. Ou seja, fatura de janeiro, eu paguei 20 e paguei a fatura no dia 10 de fevereiro, por exemplo.
ou no dia 15 de fevereiro. Entretanto, em setembro, ou outubro, ou novembro, dizem-me, relativamente aos foram fazer o aferir das contas, ou até em dezembro, se for a conta certa o ano inteiro, e vão dizer, em janeiro o senhor pagou 20, mas o senhor gastou X, portanto nós dividimos isto equitativamente por todos os meses, e portanto o senhor tinha a obrigação de pagar não 20, mas 30 ou 40 naquele mês de janeiro. E portanto vem pedir a diferença. O que a lei diz é isso. O direito à diferença caduca no prazo de 6 meses. Ou seja, se me vier pedir em dezembro o valor, o diferencial relativamente em janeiro, o direito já caducou a esse diferencial. E dizem, mas então pediram-me tanto dinheiro, mas é diferencial de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Como é que eu discrimino isto? Ou tem que haver um valor, ou eu tenho que fazer prova de que consigo fazer prova de que este valor é X para um mês e X para outro, X para outro, ou então vamos ter que dividir equitativamente por todos os meses, uma média. E então a diferença de cada mês, dos primeiros 6 meses, caduca. Os outros não caduca porque estão dentro dos 6 meses. Pode ter acontecido isso no caso que a colega colocou. Não sei se foi o caso. Agora, se for pela situação de temos que aferir para saber se efetivamente se gastou ou não, se o contador está variado ou não, se for uma questão técnica, é muito complicado. É muito complicado porque o consumidor está naquela posição de o contador não está violado, está lacrado, eu não gastei a luz, eu sei que não gastei, não estou aqui a mentir, mas como é que faço prova? Porque é que isto aconteceu? Se não é um problema técnico objetivo do contador, pode pedir que o contador seja aferido, seja medido, seja testado, pode pedir isso. É um direito que a pessoa tem. Agora, essa prova é uma prova complicada de se fazer. É quase como, por exemplo, os consumos de água. As pessoas muitas vezes dizem, eu não consumi esta água. E eu digo sempre às pessoas, façam uma coisa, tentem ver para onde é que passa o tubo e vejam se não há um furo. Vejam se não há, fechem todas as torneiras e vejam se não há, se o contador não continua a contar. Porque se fecharmos todas as torneiras, o contador continuar a contar, é para dentro. Há um furo, aqui, ali ou lá. E se for, por exemplo, um furo debaixo de cimento, não vai assim, vai ser noutro sítio. E primeiro que aquilo apareça, a água é complicado, já saíram muitos metros cúbicos de água. Portanto, é complicado, claro que na água ela saiu para algum lado. Na eletricidade não é assim. Portanto, poderá ser um problema de diferenças de contagens, poderá ser um problema de calibragem do contador. Agora, ser uma situação dessas, tem sempre que invocar, impugnar e tentar fazer uma perícia, no caso que seja fazer uma perícia ao contador. Certo. Doutor, muito obrigada. Penso que está esclarecido quanto a isso. Sim, a colega hoje não pede desculpas, não pôde estar presente, mas... Não há qualquer problema. Eu peço desculpas aos colegas que cheguei mais tarde um bocadinho, porque eu venho do Porto, do Tribunal Arbitral. Eu tive que terminar o julgamento que tinha às 5 menos um quarto, terminei-o. Vamos continuar, mas eu tive que me interromper, não pude continuar. Disse, eu tenho que ir porque tenho que fazer a intervenção. O problema é que de Vila Nova de Gaia, porque eu venho de Vila Nova de Gaia, junto ao tribunal, de lá até aqui, nem todos vêm a 200 a hora. Portanto, uns vêm mais depressa, outros vêm mais devagar, um encora, o outro é simpático, deixa alguém entrar à frente, e pronto, e a gente acaba por se atrasar. Eu prometo, eu juro, doutora Miriam, que eu desta vez não disse tantos impropérios como da outra vez, que cheguei muito atrasado. Eu fico, pois não. É precisar do advogado para representar. Mas pronto. Colegas, hoje vamos falar de cláusulas contratuais gerais, vamos conversar um pouco acerca de cláusulas contratuais gerais e para a semana, se os colegas virem por bem,
que isso seja útil. Falaremos não de vendas à distância, mas de garantias. Porquê? Porque a lei das garantias, esta que está em vigor, foi revogada, termina a sua vigência, o seu consulado, no dia 31 de dezembro, e após 31 de dezembro temos um novo diploma que vai reger neste domínio. Eu já andei a ler o diploma, inclusive já fiz uma conferência sobre ele em Santo Tirso, sobre esta matéria, na semana passada. É um diploma mais extenso, é um diploma que vai reger no domínio quer dos bens móveis, quer dos bens imóveis, quer dos conteúdos digitais, e, portanto, eu penso que, e uma vez que até ao final do ano só vamos ter a próxima intervenção, não vamos ter outras intervenções, eu penso que seria de todo útil que nós falássemos sobre esse tema para a semana das garantias, para que os colegas no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, pudessem ler o diploma com tempo, trocarmos aqui algumas questões, algumas conversas sobre essa matéria e poderem estar mais apetrechados com alguma informação que eu possa transmitir para esses novos tempos que surgem pela frente, com as novas garantias que surgem pela frente. De qualquer forma, se justificar, eu vou sempre focando, eu nunca falo de um tema estanque, eu vou sempre tocando aqui, ali e acolá, porque o direito é uma ciência dinâmica. O bom do direito que nós temos é que nunca podemos tocar só um tema. Nós temos que sempre tocar diversos temas. Um problema pode tocar em variadíssimas coisas. Imaginem, por exemplo, um contrato de compra e venda de um produto que nós compramos pela internet, que vem da China. O contrato é sujeito àquelas cláusulas miudinhas. Na compra do bem, nós celebramos um contrato de crédito para financiar aquela compra e adquirimos aquilo para a nossa casa. Bom, para termos aquilo em casa na nossa vida pessoal. Bom, nós temos aqui direito de consumo, compramos a um profissional lá na China que vende aquilo para nosso uso pessoal, temos vendas à distância, compramos pela internet, temos cláusulas contratuais gerais, temos cláusulas contratuais gerais porque aquele contrato não é negociado, tem lá uma série de cláusulas que é ou adere ou não adere. Temos um contrato de crédito ao consumo porque celebramos um contrato ligado com aquele, porque queríamos comprar uma coisa que era de um montante avultado e resolvemos fazer um contrato de crédito ao consumo associado àquilo e, portanto, financiado, e, portanto, pagamos em prestações, e, portanto, temos aqui um contrato de crédito ao consumo. Temos aqui uma panóplia imensa de elementos, de diplomas, regimes jurídicos, que são chamados à colação para regular toda esta situação. É o bom que o direito tem. Nós nunca temos uma questão estanque, não é só isto, é sempre aquilo e mais alguma coisa. Hoje nós vamos falar de cláusulas contratuais gerais. Colegas, as cláusulas contratuais gerais, todos nós sabemos, são aquelas cláusulas letras miudinhas, aquelas letrinhas que as pessoas estão a olhar para o prospecto e depois, geralmente, por trás tem aquelas coisas lá escritas, 1, 2, 3 páginas, com aquelas letras todas, com aqueles regimes todos compactadinhos. Ninguém negocia aquilo, ninguém fala, muitas vezes ninguém está atento a ler aquilo e é só assina aqui. Nós fazemos isso quando contratamos um serviço, quando vamos ao banco abrir uma conta bancária, quando contratamos um serviço público, geralmente é mais perceptível, mas em todos eles, telefone, CTT, contratamos. Quando nós estacionamos um carro num parque de estacionamento público e detectamos lá depois no bilhete por trás uma coisa que diz
o parqueamento neste parque de estacionamento não constitui a celebração de qualquer contrato, eu já vi isto, e não nos responsabilizamos por qualquer dano ou furto do interior das viaturas. Isto é uma cláusula contratual que eles puseram, que está no bilhete por trás, em letra miudinha, que ninguém nos comunicou, que ninguém nos disse nada. Nós temos estas cláusulas contratuais quando celebramos um contrato de telefone, quando vamos abrir uma conta bancária. E a questão que se coloca é, e este tipo de cláusulas, como é que é? Como é que isto é regido? É o velho princípio pacta sunt servanda? Ou há qualquer coisa, regime especial para reger este tipo de contratos? Nós temos, efetivamente, uma legislação, que é o Decreto-Lei 446/85 de 25 de outubro, que rege neste domínio. E neste domínio há uma coisa que eu queria chamar a atenção dos colegas. É que, reparem, desde logo, a lei diz o seguinte: as cláusulas contratuais as cláusulas contratuais gerais elaboradas sem pré-negociação individual, portanto, não há negociação das cláusulas, que proponente ou destinatário indeterminado se limitem, respectivamente, a subscrever ou a aceitar, regem-se pelo presente diploma. Portanto, aquelas cláusulas das miudinhas que nós estamos habituados são regidas por aqui. E depois diz aqui o seguinte: o presente diploma aplica-se igualmente às cláusulas inseridas em contratos, estejam atentos, individualizados, mas cujo conteúdo previamente elaborado o destinatário não pode influenciar. Não vos faz lembrar nada este normativo jurídico? Imaginem a seguinte situação. O Sr. Manuel tem meia dúzia de apartamentos e em Lisboa, no Porto, em Braga, tem meia dúzia de apartamentos junto às universidades e arrenda, ai meu Deus do céu, vou chumbar, arrenda, isto é ver as imobiliárias, eles põem lá sempre aluga, isto deve ser pior que o Covid. Ele arrenda estes quartos aos estudantes, e não só aos estudantes, arrenda apartamentos a quem quiser, arrenda quartos aos estudantes. Bom, vamos ver uma coisa. Eu acho que já disse aqui que uma pessoa que tem meia dúzia de apartamentos, que se dedica a arrendar apartamentos e a viver dos rendimentos destes apartamentos, ele, para mim, tem uma profissão. É um agente imobiliário, é um especulador imobiliário. A profissão dele é ter apartamentos para arrendar. A profissão dele é isto. Não me venham dizer que, não, eu não tenho a profissão que eu vivo de rendimentos. Este senhor tem uma profissão. Este senhor apresenta um IRS. Este senhor tem apartamentos e arrenda apartamentos. A atividade dele é esta, é arrendar apartamentos. Tem 5 ou 6, porque trabalho também é aquilo, também é um trabalho. Ele tem meia dúzia de apartamentos e arrenda apartamentos. Se não é o Manel, é o Joaquim, é o António, é quem quiser. Sai um, entra outro. A vida dele é arrendar apartamentos. E ele, para mim, qual é a diferença entre eu ter um prédio de cima a baixo, com uma residencial, e arrendar quarto a quarto a quem quiser, e ter meia dúzia de casas espalhadas por várias cidades e arrendar quarto a quarto aos estudantes? Só porque estão espalhadas? Não. Isto é um agente imobiliário. Isto é uma atividade de alojamento local. Isto é uma atividade de alojamento local. Ele arrenda quartos a quem quer. E faz outra coisa. Este senhor faz os contratos, até tem lá uma ou duas imobiliárias a trabalhar com ele, a quem paga uma comissão, e vai lá alguém e tem aqui um quarto. Olha, quer? É X. Pronto, não é mais barato, não. O contrato é assim, é 200 euros,
tem direito à internet, tem direito à água, a luz já está, portanto, é este valor, todos os meses paga e acabou. O senhor vai estar aqui quanto tempo? Vou estar aqui este ano, primeiro ano de faculdade. Pois, muito bem, ok. Um contrato pelo período de tempo da faculdade e está feito. Outros nem fazem isso. Outros é mesmo pelo esquerdo, nem há contrato, nem há nada e recebem. Mas isso é outra questão, é para as finanças. Não deixa de ser uma atividade de alojamento local. Portanto, este senhor não é consumidor. Mas a quem vai lá alugar, arrendar aquele quarto, quem vai arrendar aquele quarto é consumidor. Porque ele arrendou a um profissional um bem, um quarto, para uso não profissional. É o mesmo que eu ir a um residencial e dizer, arrende-me aí um quarto para eu, durante hoje e amanhã, estar aqui, porque eu vou a uma sessão de formação numa universidade ou coisa do género. Arrendei um quarto numa residencial que eu precisei por 2 dias, porque eu fui a Lisboa, à universidade, e então precisei. Olha, vou ao IBIS, arrendo um quarto e tenho o problema resolvido. Portanto, o IBIS, aquele senhor, ele arrenda quartos e eu adquiri para uso não profissional o direito pessoal de gozo e real de gozo de poder usar aquele bem. O direito real de gozo de poder usar aquele bem. E a questão que se levanta é isto. Durante aquele prazo. Aquele senhor é um profissional. Eu adquiri para uso não profissional. Portanto, eu sou consumidor. Ele fez um contrato de arrendamento comigo. Certo. O contrato já estava elaborado pela imobiliária. É pega ou larga. É X, pago por transferência bancária, até ao dia tanto tal, com um fiador, com direito a internet, com direito a luz, com direito a água, com direito a isto. E o arrendamento é por 1 ano. Pronto. Está feito, assina. Mas é assim, quer, não quer, não quer. Ok, pronto, não encontro melhor, eu assino. Pergunto-vos. Podem ou não aplicar a este contrato o regime das cláusulas contratuais gerais? Podem. Podem, e leiam agora, novamente, o número 2 do artigo que eu vos li. O presente diploma aplica-se igualmente às cláusulas inseridas em contratos individualizados, é o meu contrato com aquele senhor, mas cujo conteúdo, previamente elaborado, o senhorio já o tinha elaborado, o destinatário não pode influenciar. Ele já vinha feito na mão. Pega lá, assina aqui, e esse quer. Aplica-se a esses contratos o regime das cláusulas contratuais gerais. Portanto, não pensem que é só aquelas letrinhas pequeninas, porque os contratos individualizados em que o aderente previamente não pode influenciar o seu conteúdo, ele já estava previamente elaborado, o senhorio apresentou e disse, quer, não quer, vá a outro sítio, e ele apenas aderiu e assinou e calou, e é aquilo que está, podem estar sujeitos ao regime das cláusulas contratuais gerais. Ou seja, as cláusulas podem ser excluídas, as cláusulas podem ser nulas, as cláusulas podem padecer de podem ser atacáveis por este regime, e não apenas pelo regime do RAU ou do NRAU. Existe o regime do RAU, que é chamado, porque temos ali uma relação de arrendamento. Eu arrendei o quarto. Mas também temos o regime das cláusulas contratuais gerais a aplicar-se a esta situação, porque aquela norma permite que assim seja. E agora vamos ver o seguinte.
ele não me disse, ele disse, é assim que eu quero, ponto final. Assina aqui. Bom, as cláusulas, se ele me disse, é desta forma que eu quero, e o que ele me disse é o que ali está. Olha, está aqui o contrato de arrendamento, o contrato que aqui está é paga até ao dia X, paga por transferência bancária para a conta número tal, tem direito à água, luz, que é o que aqui está, e explicou-me e disse-me, é aqui, é assim que eu quero, e é o que aqui está, quer, não quer, não quer. Bom, as cláusulas foram comunicadas, à partida foram comunicadas e foram informadas. Ele disse-me o que ali estaria. Mas imagine que nenhuma daquelas cláusulas foi comunicada ou foi informada. Se nenhuma daquelas cláusulas foi comunicada ou foi informada, diz o artigo 8º deste decreto-lei que elas consideram-se excluídas. As cláusulas não comunicadas, as cláusulas comunicadas com violação do dever de informação, porque o artigo 5 obriga à comunicação das cláusulas e o artigo 6º impõe a informação das cláusulas. Mas também, se nós olharmos para este contrato, se virmos que há lá cláusulas, pelo tamanho da letra, pela forma como aparecem, pela epígrafe que as precede, vamos partir, vou pegar agora no outro contrato. Imagina o contrato de seguro. Coberturas. E depois por baixo não diz coberturas, diz não estão cobertos. Quer dizer, se em cima diz coberturas, em baixo diz não se considera coberto, mas então é coberturas ou é o que não está coberto? Ou são exclusões? O que é que aqui se aplica? Porque se são coberturas, aquilo é o que está coberto. E eu posso olhar e, partindo pelo pressuposto de coberturas, é isto que está coberto. Eu estar a ler no sentido que aquilo está coberto e afinal não está coberto. Não se considera coberto, mas diz coberturas. E, portanto, podes criar aqui uma confusão. Então, as cláusulas que pela sua apresentação gráfica, pela forma como são comunicadas, passem despercebidas, pelo contexto em que surgem, passem despercebidas ao contraente, elas consideram-se excluídas. Ou seja, são cláusulas que não são, digamos, não se consideram inseridas. Eu, quando digo excluídas, eu sei que a lei depois fala, diz que depois, mais à frente apresenta como vício a nulidade do contrato, e já vão perceber. Eu não considero que seja a nulidade, eu considero que seja a inexistência, porque se são excluídas, não existem. Portanto, não há nulidade, para mim é inexistência. Embora a lei fale da nulidade do contrato. Eu estava aqui a buscar o artigo, e o artigo diz isto: as cláusulas que, pelo contexto em que surjam, pela sua epígrafe, pela epígrafe que as precede, ou pela apresentação gráfica, passem despercebidas a um contraente normal colocado na posição de real contraente. As cláusulas inseridas em formulário depois da assinatura de algum dos contratantes. Portanto, este tipo de cláusulas, não comunicadas, comunicadas com violação, comunicadas mas não informadas, estas passam despercebidas. Imaginem ter um formulário e depois assinam aqui e as cláusulas estão no verso. Estão excluídas. Aquelas cláusulas que estão depois da assinatura, no verso, estão excluídas. E não adianta dizer, eu declaro para os bens e legais efeitos que tomei conhecimento das cláusulas que estão no verso. Isto não significa nada. Não significa que tomou conhecimento delas. Elas estão depois da assinatura. A lei não as considera. Inclusive, eu creio que há agora um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça mesmo claramente diz, não vale a pena. Estão depois, acabou. Imaginem uma cláusula, temos aqui o formulário, e aparece aqui uma cláusula na vertical, na lombada. Nós estamos a olhar e dizemos, o que é que está aqui de lado? Até estávamos a pensar que aquilo era a tipografia que imprimiu aquilo. Que às vezes aparece o nome, mas não, é uma cláusula que aparece ali de lado. Pelo qual passam despercebidas. Aquilo nunca pensámos que aquilo seria uma cláusula. A epígrafe, tal, coberturas e não está coberto. Tudo isto, estas cláusulas são excluídas.
E depois, a lei diz que consideram-se excluídas contrato singular. Ora, se consideram excluídas, para mim, colegas, uma cláusula excluída é inexistente. Ponto final. Eu não tenho problemas em dizer que é inexistência, mas o que é que a lei diz? A lei depois, no artigo 9, diz o seguinte: nos casos previstos no artigo anterior, os contratos singulares mantêm-se vigorando na parte afetada, na parte em que as cláusulas são excluídas, as normas supletivas aplicáveis com recurso, se necessário, às regras da integração dos negócios jurídicos. Aquilo não existe, então vamos buscar as regras supletivas. E se aplicando, reparem nisto, contrato de arrendamento, não estabelecemos lugar de pagamento da renda. Existe, não está lá previsto. Existe uma norma supletiva que diz que, não havendo fixação no contrato legal de pagamento da renda, o senhorio vai à casa do inquilino buscar a renda. Tem que ir lá buscar a renda, porque o lugar de pagamento da renda é no domicílio do inquilino. E não é o devedor que tem que ir lá levar a renda, é o senhorio que tem que ir lá cobrar. E, portanto, temos que aplicar, eu usei isto como um exemplo, e imaginem que há meia dúzia de cláusulas que são excluídas, naquela parte da exclusão vamos aplicar o regime da integração dos negócios. E depois diz assim: os referentes contratos são, todavia, nulos, eu diria inexistentes, mas a lei chama de nulidade, e eu costumo dizer, eu não perco o tempo com questiúnculas de se é nulidade, se é inexistência. Eu deixo isso para a ciência jurídica, para os debates teóricos das universidades. Chama-lhe de nulidade, meus amigos, vai de nulidade, eu não quero saber. Mas isto chama de prescrição, mas afinal não é bem uma prescrição, é uma caducidade. O que é que diz a lei? Prescreve, acabou, vai de prescrição e ponto final. Eu não fui eu que fiz a lei, não tenho que andar aqui a discutir o sexo dos anjos, nem a fazer debates teóricos. É assim que chama, por mim, quando quiserem, corrijam a lei. Até lá, é assim que está, é assim que se aplica, ponto final, e eu não vou discutir. Portanto, a lei diz o seguinte: os referentes contratos são, todavia, nulos quando, não obstante a utilização dos elementos indicados no número anterior, ocorra uma determinação insuprível dos aspectos essenciais ou um equilíbrio, ou um desequilíbrio nas prestações gravemente atentatório da boa-fé. Portanto, se com as cláusulas, com as normas supletivas, com as cláusulas excluídas, recorrendo às normas supletivas, o contrato consegue sobreviver, ok, sobrevive. Não consegue sobreviver porque há uma indeterminação insuprível dos aspectos essenciais ou um desequilíbrio nas prestações gravemente atentatórias da boa-fé, o contrato é nulo, ponto final. Bom, isto é aquilo que eu costumo dizer, a primeira parte. Os aspectos fundamentais que nós agora temos que ter em atenção. Mas, depois desta primeira parte, em que nós vimos, digamos que eu chamo a parte formal do diploma, nós passamos à parte material do diploma. Não comunicou, não informou, passa a despercebido, ok, sem mais, acabou, arruma, exclusou. Mas afinal comunicou, não passam despercebidas, não estão depois da assinatura, informou, comunicou, tudo isso, passou o primeiro nível de triagem. Vamos para o segundo. E quando chegamos ao segundo, vamos para a análise material das cláusulas. E quando vamos para a análise material das cláusulas, nós temos que ver primeiro a cláusula a cláusula, uma a uma, picar uma a uma. Ora bem, esta cláusula diz isto. Isto é tentatório da boa-fé? É nula. Porque a lei diz que... uma coisa antes disso, é que as cláusulas contratuais
gerais ambíguas têm o sentido que lhe seria dado, que lhe daria o contraente indeterminado normal, homem médio, que se limita a subscrever ou a aceitar quando colocado na posição de aderente real. Na dúvida, prevalece o sentido mais favorável ao aderente. Na dúvida é contra quem propôs o contrato. É inedúbio para aquele que é o aderente, que é a parte mais desfavorecida. Agora, nós vamos, por exemplo, mais à frente, e temos o artigo 12 que diz as cláusulas contratuais gerais proibidas. Agora passamos à análise material. Cláusula a cláusula. E vamos ver se aquela cláusula, uma a uma, se é proibida ou não. A lei chama em cláusulas proibidas. E vamos ver uma a uma. E diz que as cláusulas proibidas são nulas. E depois, mais à frente, nós temos uma norma que diz o seguinte, que as cláusulas contratuais que violem o princípio da boa-fé, é o artigo 15, são proibidas as cláusulas contratuais, as cláusulas proibidas são nulas, são proibidas, logo são nulas, as cláusulas contratuais que violem o princípio da boa-fé. E depois continuamos, vamos ver se aquelas normas violam o princípio geral da boa-fé, se violam, são nulas, se não violam, vamos ver se serão nulas ou não. Porquê? Porque depois temos várias outras disposições legais. Temos, por exemplo, o artigo, eu estou aqui a passar para a frente os artigos, temos, por exemplo, o artigo 18, o 19, o 21 e 22, que diz o seguinte, o artigo 18, fala em cláusulas absolutamente proibidas. Ponto final. São absolutamente proibidas, não há cá conversa. O artigo 19 fala, por sua vez, em cláusulas relativamente proibidas. Qual é a diferença de uma para as outras? Absolutamente proibidas, acabou, são proibidas, ponto final, não há nada a fazer. Cláusulas relativamente proibidas serão ou não? A lei diz, são proibidas consoante o quadro negocial padronizado, designadamente as cláusulas contratuais gerais que temos que ver, naquele caso concreto, tendo atenção aquele contrato, se aquela cláusula, em concreto, naquele contrato, é nula ou não. Pode ser nula para aquele contrato, mas pode não ser nula numa outra situação. Nós temos várias situações de cláusulas proibidas, independentemente de serem relativamente proibidas ou cláusulas que sejam relativamente proibidas. Nós temos situações em que, por exemplo, eu sei que o 19, número C, que é uma cláusula relativamente proibida, diz o seguinte, o artigo 19, número C, diz o seguinte, consagrem, são proibidas cláusulas, consoante o quadro negocial padronizado, cláusulas contratuais gerais que, a linha C, artigo 19, consagrem cláusulas penais desproporcionais aos danos a ressarcir. Imaginemos que nós temos um contrato de telecomunicações de um cliente nosso, em que o contrato de telecomunicações diz que o contraente fica obrigado, no caso de incumprir o período de fidelização de 24 meses, a pagar o valor relativo à instalação do serviço. E quando nós fomos ver, celebrar o contrato, para se fixar, se estabelecerem, nós, aqui lá está o bom do direito, nós temos que ir buscar a lei das comunicações eletrónicas, a lei 5, atrás.
E vamos buscar a lei das comunicações eletrónicas e diz que para haver a fixação de um prazo de fidelização, podem ser estabelecidos, o artigo 48 é um artigo enormíssimo, tem 20 e tal, se a memória não me engano, números. A lei diz que podem ser estabelecidos períodos de fidelização. Só podem ser os de 6 meses, os de 12 e os de 24. Podem ser estabelecidos períodos de fidelização e, para haver um período de fidelização, tem que haver um benefício concedido ao consumidor. Um benefício que lhe é concedido e tem que ser quantificado e identificado. Ora, imaginemos, olhamos para este contrato, surge aos nossos escritórios um destes contratos, em que um dos nossos clientes diz ao doutor, estão-me a pedir que eu já estou ligado à operadora tal há 18 meses, e eu agora quero me ir embora, porque tive uma proposta mais barata na concorrência, e eles querem que eu pague 300 euros ou 500 euros, porque dizem que eu incumpri o período de fidelização. Eu realmente disse que queria ir embora, realmente mandei para lá uma carta a dizer não quero mais nada com os senhores, vou para a concorrência, realmente fui para a concorrência, nem me lembrava que tinha a fidelização, às vezes acontece isso, e agora estão-me a pedirem 300, 400 ou 500 euros. E nós lá mandamos uma cartinha a dizer, olha, diga-me lá o que é que se passa nestas situações. Lá vai a carta. E eles vêm a dizer, porque o senhor incumpriu o período de fidelização, tinha a fatura do mês tal e do mês tal, e este senhor tinha a obrigação, se incumprisse, de pagar o custo de instalação do equipamento. Portanto, é este valor. Pois, a lei considera que, efetivamente, nos contratos de telecomunicações e noutros contratos, a lei não restringe, é possível, em determinadas situações, fixar cláusulas penais que tenha fundamento de ou forçar ao cumprimento ou sancionar o incumprimento. Eu, se não cumpro, se me atraso a cumprir, pago, coagir ao cumprimento, ou então, se eu incumpro um dever, vou ser punido com um determinado. É uma forma privada de as partes fixarem o montante indemnizatório, por exemplo, para um incumprimento contratual. Mas uma coisa é certa, para haver uma cláusula penal, tem que obrigatoriamente haver uma coisa. No caso, se ela for indemnizatória, tem que haver um prejuízo. Ou há um atraso, e visa coagir, ou então tem que haver um prejuízo. Efetivamente, incumpriu, portanto, causou-me um prejuízo, o montante da cláusula penal para esta situação é X. Está definida. Ora, é possível, portanto, fixar cláusulas contratuais, cláusulas penais. E naquele contrato, que nós incumprimos o período de fidelização, a operadora vem dizer pague o valor da cláusula penal porque o senhor tinha que estar cá 24 meses e o senhor só esteve 18. Portanto, eu quero que me pague, por exemplo, os 300 ou 400 euros da cláusula penal. Primeiro, nós temos que ir lá atrás ver se efetivamente foi lá quantificada e identificada o bem. Havia um aluguer da box, que foi dado, o aluguer da box, não se pagava o aluguer da box. Quanto é que era o aluguer da box? Tem que lá estar. O serviço de instalação foi gratuito. Quanto é que custava o serviço de instalação? Tem que lá estar. Pronto. E, portanto, tem que lá constar tudo isso. Ora, se lá consta, e nós temos aqui, que nos pedem, indemnizemos em virtude de incumprirmos o período de fidelização, temos que ir ver, primeiro, se isto é considerado
na jurisprudência, na doutrina, na lei, uma cláusula penal, a obrigação de indemnizar a parte por incumprimento do período de fidelização é uma cláusula penal. Temos que ir ver se esta cláusula penal, aquela cláusula que ali está, que prevê aquela indemnização, se é proporcional ou não. A lei diz que são nulas as cláusulas penais desproporcionais aos dados a ressarcir. Então vamos ver uma coisa, e é uma cláusula relativamente proibida. Porquê? Porque nós vamos ter que ir àquele contrato e ver o seguinte. Efetivamente, o Sr. Manuel, que tinha um plano, um período de fidelização, já fizemos toda a outra análise, comunicou, informou, são excluídas, se estão incluídas, não estão incluídas, se estavam depois da assinatura, se não estavam. Já fizemos toda essa análise para trás. E agora estamos na análise do conteúdo, da matéria do contrato. E agora vamos ver se aquele cláusula em concreto se é nula ou não. Se ela prevê uma cláusula penal desproporcional ou não aos danos a ressarcir. Temos que ir buscar 2 diplomas. Este, Código Civil, Regime das Cláusulas Contratuais Gerais, e a Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei 5. E agora, vamos ver uma coisa. Bom, estão quantificados e estão identificados. O motivo. Está identificado, está quantificado, porque se não estiver identificado, não estiver quantificado, acabou. Mas está identificado, está quantificado. E a questão que se levanta é, bom, eu estou cá há 18 meses. Faltavam 6 meses para concluir os 24. Vamos ficar, estou aqui há ano e meio. Cuidadores. Se eu estivesse cá 2 aninhos, ao fim dos 2 anos, eu, Alex, faz tarde, meus amigos, não tenho fidelização, vou-me embora, fiel, não quero ser mais, quero ir para a concorrência. E acabou. E não indemnizava ninguém. Eles aqui, mas eu não estou fora dos 24 meses, estou dentro dos 24 meses, do período que eu me obriguei. E eles estão-me a pedir 300 euros. Porque foi quanto eles, há 18 meses atrás, me deram de benefício para que eu continuasse lá há 24 meses. Meus amigos, os 24 meses é para isso. Os 2 anos é para isso. É para eles recuperarem o benefício que me deram, porque não há almoços grátis. Ninguém dá nada a ninguém. E eu tenho que lá ficar 24 meses porque eles deram-me aquilo. E vão recuperar aquele investimento, aquele benefício que me deram durante aqueles 24 meses. Ora, o que é que acontece? Eu já estive lá de 18 meses. 18. Já lá estive 18 meses. E só me faltam 6. Significa que 3/4 do benefício que me deram, eles já recuperaram. Já o recuperaram. Porque se eu estivesse lá 2 anos, estava todo recuperado. Mas eu só me falta cumprir 1/4 dos 2 anos. 6 meses. Eu fui-me embora. E eles estão a pedir 300. Se eu tivesse ido embora no primeiro mês, pediam-me 300. Ou seja, tanto me pedem no primeiro mês como me pedem no último. Este montante que me estão a pedir é ou não desproporcional aos danos a ressarcir? É. Porque não têm que me pedir 300 euros ou 400, ou quanto foi, como fosse o valor que me pediam exatamente. Pedi-me este no primeiro mês, ou pedi no 24º do mês. Não é a mesma coisa. Porque isto é, eu tenho que lá estar, e eles só me podem pedir aquele valor, é para eu
e os indemnizar pelos danos que eles tiveram. Instalaram tudo e depois eu não lhes dei nada. Eles instalaram o sistema de telecomunicações, e eu depois, ao fim de 2 meses, vão-me embora, não quero saber. E os senhores vieram lá, instalaram um sistema de telecomunicações, para eu, 1 mês depois, dizer-lhes que vão-se embora, que não quero nada com vocês. Não é assim. Portanto, o que temos que fazer é olhar para este contrato e dizer assim, calminha. 300 euros ou 400 foi o benefício que deram ao consumidor. 400 euros foi o benefício que deram ao consumidor. E é o que estão a pedir. Pois, mas estes 400 euros é para amortizar durante 24 meses. Portanto, os 400 euros, 300, porque já foi amortizado, já passou 3 partes, das 3 às 4 partes dos 24 meses. Só falta um quarto. Destes 400 euros, 3 partes já foram recuperadas. E eu não tenho que dar 300 euros. A ter que darem, só tenho que dar 100 euros. Porque é o período correspondente aos últimos 6 meses. Portanto, pedirem-me 400 euros, esta cláusula pode ser nula. E se me prevêem uma cláusula penal que diz são 400, ela é desproporcional aos danos a ressarcir. Esta cláusula é nula. Não pode vincular. Porque eu não posso ter que pagar 300 euros ou 400 euros no último mês e o mesmo valor no primeiro mês. Ela é desproporcional. Portanto, esta cláusula que prevê um montante deste é nula. E se é nula, tenho as consequências da nulidade, que são as que estão no Código Civil, no 286, que está prevista a nulidade. E as consequências, os efeitos e as consequências que lá estão lá previstas. Agora, reparem uma coisa. Agora, temos também que prever o seguinte. Temos que ver se aquela cláusula foi comunicada, se foi informada, se ela é proporcional, se não é proporcional, tudo isso. Que já vimos. Uma outra cláusula que pode acontecer, e muitas vezes surge, são aquelas cláusulas que excluem responsabilidade. Imaginem que um dia vos entra alguém pelo escritório dentro e que vos diz o seguinte: estacionei o meu carro num parque de estacionamento público, daqueles subterrâneos, fechados, deixei lá o carro, vim-me embora, fui para uma reunião. Quando voltei, por exemplo, um toxicodependente qualquer que andava por ali, entrou dentro do parque de estacionamento, viu que eu tinha lá um computador no carro, partiu o vidro e levou o computador. E nós vamos ter com o senhor funcionário do parque de estacionamento e dizemos: olha, enquanto eu tinha lá estacionado o meu carro, assaltaram-me o carro. E ele diz: isto, meu amigo, nós não nos responsabilizamos por nada que roubem do interior do carro. Olha, se tiverem o bilhete, até diz que isto não consubstancia nenhum contrato e nós não nos responsabilizamos. Eu pergunto: se o parqueamento do meu carro no seu parque de estacionamento não consubstancia a celebração de nenhum contrato, explique-me lá a que título é que eu lhe estou a pagar para ter o carro aí estacionado. Porque eu, digamos, liberalidades faço-as a quem eu quero. Presentes dou a quem eu quero. E não é particularmente o dono de um parque de estacionamento que vai receber um presente meu porque eu não o conheço de lado nenhum, não andamos na escola. Portanto, eu pago o que ele me diz que eu tenho que pagar. Se eu estou lá 15 minutos é um valor, se estou lá 30 minutos é outro. Parem, isto não tem nada, isto é completamente diferente de eu parquear o meu carro na via pública e pagar uma taxa. Isto é completamente diferente desta outra situação. Eu na via pública eu pago por ocupar aquele espaço, mas não há um dever do Estado ou do concessionário de vigiar o meu carro. Eu pago por ocupar a via pública. É diferente. Num parque de estacionamento público, de acesso público, que é de um concessionário, que é privado, que eu entro, fecha-se o parque, eu estou lá dentro.
nas nossas cidades, os parques de estacionamento subterrâneos, eu fiz com aquela entidade o quê? Um contrato de depósito. Eu entreguei-lhes o meu carro para eles o guardar lá dentro a troco de um determinado pagamento, que é a tarifa que eles estabeleceram pelo período de tempo que eu ocupei. Estou mais tempo, pago mais, estou menos tempo, pago menos. Ora, quando eu entrego o meu carro para alguém o guardar a troco de um pagamento, fiz um contrato de depósito, esse alguém tem a obrigação de vigiar o meu carro e guardá-lo. Não deixar que o destruam. E tem que me entregar como eu o entreguei. Ele não pode dizer, eu entro, baixo a fasquia, tiro o bilhete, entrei, procurei o sítio, estacionei. Eu fiz um contrato com esta pessoa. Um contrato de depósito. Um contrato de adesão. Ele não me comunicou as cláusulas. Ele não me informou as cláusulas. Ele não me disse rigorosamente nada. Ele deixou-me entrar, estacionei e começou a contar. Começou lá a bilheta a contar. Vira tantas vezes quanto tempo ele estiver o meu carro lá dentro parado. Ele agora não pode vir dizer, isso não consubstancia a celebração de nenhum contrato. Não, então levanta a fasquia que eu vou-me embora e não lhe pago. Era a vontade que dá de lhes dizer isso. Então, se não há contrato, eu presentes não lhe dou, portanto deixe-me ir embora. Claro que, quer dizer, há cautela, excluem tudo e até depois dizem assim uns disparates destes. Mas pronto. Quando lá diz, mas aí diz que eu não me responsabilizo. Pois é, mas o senhor não se pode excluir, o senhor não pode limitar a sua responsabilidade. Porque as cláusulas que excluam ou limitem a responsabilidade são nulas. Nos termos do artigo, eu penso que é o artigo, se a memória não me atraiçoa, deixem-me cá ver, acho que é o artigo 18. Se a memória não me atraiçoa, acho que é o artigo 18. Cláusulas absolutamente proibidas, sim. Nas absolutamente proibidas. Que excluam, limitem de modo direto a responsabilidade por atos de representar, excluam, limitem de modo direto a responsabilidade de não cumprimento, excluam danos patrimoniais. Excluam, é a linha B do artigo 18. Excluam ou limitem de modo direto ou indireto a responsabilidade por danos patrimoniais extracontratuais causados na esfera do contraparte ou terceiro. Portanto, estou-me aqui a dizer o seguinte, eu não me responsabilizo. Isto é absolutamente proibido. Proibido. Esta cláusula não vincula. Portanto, ter esta cláusula e não ter nada, porque ela não foi... primeiro, ela não foi comunicada. Se não foi comunicada, ela é excluída. Ponto final. Mas imaginem que ela foi comunicada, porque isto até estava lá fixado na parte de cima da entrada do parque de estacionamento, virado para fora. Que era para nós, ao entrar com o carro, vermos lá em cima o letreiro a dizer não nos responsabilizamos por furtos de objetos no interior da viatura. Nós já estamos a entrar com o carro, ainda não entramos, já estamos a ver aquilo lá em cima. Ela foi comunicada. Ela foi informada. A questão é, foi comunicada e foi informada, vincula? Porque eu mesmo assim quis lá meter o carro? Não. Eu quis lá meter o carro. Ela foi comunicada, ela foi informada. Portanto, ela não é excluída. Mas ela não vincula. Ela é nula. Porque ela passou aquele primeiro crivo da exclusão ou das cláusulas excluídas do artigo 8º e do artigo 9º, mas depois esbarrou nas cláusulas proibidas, na análise material. Esta cláusula, apesar de poder ter sido comunicada, ela é sempre nula. Porque ela consagra uma cláusula limitadora de responsabilidade. E ela não pode, por e simplesmente, haver cláusulas nos contratos de adesão e, imaginem, um contrato de arrendamento, se for possível, um contrato de arrendamento ou um contrato individualizado, celebrado entre eu e a outra parte, celebramos um contrato individualizado, mas que a outra parte, que é o aderente, não pode influenciar, não pode influir na sua negociação, apenas se limitou a aderir,
E eu, no contrato que estabeleci com ele, estabeleci cláusulas limitadoras de responsabilidade. Aquela cláusula é nula. Ah, mas não é um contrato de adesão. Pois não, mas é um contrato individualizado em que o aderente não pode negociar o teor da cláusula e, portanto, é um aderente. E, portanto, aplica-se o mesmíssimo regime. Quer seja regimes, cláusulas contratuais gerais, quer seja um contrato individualizado. Ele não pode influenciar. Nos termos daquele número 2, que há bocado vos falei, aplica-se também a esses contratos. Se fixou uma exclusão de responsabilidade nestes termos, acabou-se. Ponto final. É nula. Então, nós temos as cláusulas. Imaginem a seguinte situação. Vocês, um cliente vosso, levou um carro, comprou um carro num concessionário, numa marca. Tem 2 anos de garantia. E depois, o vosso cliente, durante os 2 anos de garantia, porque achou que ao fim de 1 ano e tal, 1 ano e meio, estava a pagar muito de revisões, e pegou óleo e filtros, como eu costumo dizer, qualquer mecânico troca, resolveu levar o carro ao amigo ali do lado, até um familiar que é... Ou então ele próprio é mecânico. Ele próprio é mecânico, sabe fazer revisões a carros. E resolve, pura e simplesmente, começar a fazer as revisões num terceiro ou ele próprio a fazê-las. E o concessionário ou a marca diz isto. A garantia cessa se recorrer aos serviços de um terceiro. Eu recorri, efetivamente, aos serviços de um terceiro, para substituir o óleo e os filtros. E ele substituiu óleo e filtros. Mas um belo dia, o carro começou a dar um problema na pintura, começou a dar um problema no sistema elétrico, começou a dar um problema na suspensão, e que não tem nada a ver com a troca de óleo e filtros que eu fazia ali ao lado. No meu irmão, no meu primo, no meu pai, eu próprio, em casa, num amigo, não tem a ver nada com isso. É uma coisa completamente diferente. Uma coisa é os óleos e filtros que eu trocava no Manel, no vizinho, outra coisa é tudo o resto que se começou a dar problemas. E eu vou com o carro lá ao stand, onde comprei, à marca, por exemplo, ou pode não ser no stand, pode ser num outro stand qualquer que não seja concessionário, pode ser aqueles multimarcas, não interessa. Levei o carro aonde eu comprei, seja a marca, seja um stand, levei o carro onde eu comprei. E disse, olha, o carro está a dar aqui um problema na suspensão. O carro está aqui a dar um problema no sistema elétrico. Começa a criar aqui um problema. E a pessoa vai buscar o livro das revisões e diz, está fora da garantia porque o senhor não veio cá fazer as revisões. Eu digo, mas espera aí. Mas eu fiz óleo, filtros fora da marca. É verdade. Fora daqui, onde eu tenho que vir aqui. Porque o vendedor é que tem que dar garantia. Portanto, se eu compro o carro na marca, é a marca. Mas se eu compro o carro num stand multimarcas ou num concessionário, é aquela pessoa a quem eu compro que me tem que dar garantia. É o vendedor que dá a garantia. Agora, no domínio da nova lei, já agora ficam a saber, não se chama vendedor. É o profissional. Eu acho engraçado porque nós passamos a vida a jogar com conceitos bonitos. É o profissional. Garantia voluntária. Não é garantia voluntária, essa é garantia comercial. Deixemos de chavões, deixemos de nomes bonitos. Às vezes, mais vale usar os nomes antigos, porque quando nós usamos muitas vezes o mesmo conceito, ele começa a entrar em nós e nós começamos todos a ter a noção do que aquilo é. Se eu perguntar a uma pessoa, uma à parte, diga-me uma coisa, sabe o que é uso capião? A pessoa se calhar vai saber, pode não perceber nada direito,
Mas é aquela coisa de eu poder ficar com o terreno se eu estiver com a posse durante muitos anos. Porquê? Porque ao longo de não sei quantos anos, 1960 e tal, e já vinha de trás do Código Seabra, sempre se falou no uso capião. Eu ainda hoje ouço as pessoas falar, vou pagar a contribuição autárquica. Não falam de IMI. Porque o que ficou nas pessoas é a contribuição autárquica. Porque é que eu lhe invento o nome de um IMI, Imposto Municipal, sobre imóveis, se aquilo não passa de uma contribuição autárquica? É municipal, é autárquico. É uma questão de... Fica bonito? Trocar nomes? Eu não entendo. Confesso que jogar com nomes para mim... Chamem-lhe sempre a mesma coisa, que é para as pessoas saberem do que é que estou a falar. Porque senão andamos sempre a trocar e nunca mais lá chegamos. Mas pronto, agora é garantia comercial. Não deixa de ser uma garantia voluntária. Agora é o profissional, não é o vendedor. Meus amigos, e depois vamos ver que o profissional é aquele que... Portanto, são coisas bonitas que agora começam a surgir, que a gente brinca com os nomes. Bem, o vendedor, que eu gosto de chamar o profissional, é o responsável, é quem tem que dar garantia. Portanto, se é o vendedor que tem que dar garantia, eu vou lá e digo, olha, comprei aqui, quero garantia. E ele diz, não dou. Não dou, porque, apesar de ser um problema no chassi, apesar de ser um problema na eletricidade, você nunca trocou aqui os óleos e os filtros. E eu faço aquela pergunta que nós às vezes perguntamos na gíria. O que é que as calças têm a ver com o fundinho? O que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que uma coisa tem a ver com outra? É verdade, sim senhora, não troquei aqui óleo e filtros. Fui a outro sítio que era mais barato. Até era de graça. Mas eu não estou a falar de óleo e filtros. Eu não estou a falar de um problema do motor. Eu não estou a falar de um problema de um óleo que se colocou que não era o indicado, que só vocês o vendiam. Não estou a falar disso. Porque se fosse um óleo que só eles o vendiam, que era um óleo especial para aquele modelo, para aquela viatura, ok. Eles podiam impor porque eu tenho que ir lá e tenho que fazer aquela revisão e só eles é que põem aquele óleo, não pode ser um óleo qualquer. Mas não é isso que está em causa. O óleo podia ser Castrol, ou podia ser TX, ou não sei o quê. Podia ser qualquer um, desde que fosse o indicado para aquele carro. E eu coloquei. Mas o problema nem é um problema de óleo e filtros de motor. É um problema de sistema elétrico. Da parte elétrica do carro. Porquê que não há de estar... Porquê que há de haver exclusão de garantia nesta situação se a intervenção da pessoa, óleo e filtros, não teve nada a ver com o resto? Esta cláusula é também relativamente proibida. Se vocês forem ver, aqui há listagem das cláusulas proibidas, não é o 18, não é o 19, e creio eu que é o 22, se a memória não me atraiçoa. Penso eu que é o 19, mas penso... Excluo, acho que não é este. Penso que é aqui o 22, se a memória não me atraiçoa, que está aqui. Sei que está aqui, eu sempre fui péssimo a fixar artigos. Eu sei onde as coisas estão, vou lá e procuro. Mas se perguntar-me qual é o número do artigo, sempre andei lá. Eu penso que é o 22. Permitam quem faz-se escadamente. É a linha G do artigo 22. Afastem injustificadamente as regras relativamente ao cumprimento defeituoso ou aos prazos para o exercício dos direitos os prazos para o exercício dos direitos emergentes do veículo dos vícios de prestação. Portanto, não podem, por simplesmente dizer, não é a responsabilidade, eu não vou assumir isto. Não podem. Esta cláusula é nula. Não pode, por simplesmente, obrigar a excluir-se a responsabilidade
pelas garantias numa situação em que nada tem a ver com aquilo que ali estava estabelecido. Portanto, eu dei-vos aqui, para já, alguns, e já estamos quase à 1h30, eu dei-vos aqui alguns exemplos, e nós temos aqui 4 listas, 4 artigos, 18, 19, o 21 e o 22. Porque é que não é o 20? Porque o artigo 20 diz o seguinte, nas relações com os consumidores finais, e genericamente em todas as não abrangidas pelo artigo 17, aplicam-se as proibições das secções anteriores e as constantes desta secção. Ou seja, o artigo 18 e 19 aplicam-se às relações de consumo e às relações entre profissionais. Os artigos 21 e 22, por força do artigo 20, aplicam-se apenas às relações de consumo. Ou seja, entre duas empresas nós podemos ter um problema de cláusulas contratuais gerais. Aplicamos o diploma das cláusulas contratuais gerais, à exceção do artigo 21 e 22, do que está disposto no artigo 21 e 22, porque o artigo 20 diz que nas relações com os consumidores finais e genericamente em todas as não abrangidas pelo artigo 17, aplicam-se as proibições das secções anteriores e as deste. Mas, e a epígrafe aqui é relações com os consumidores finais. Ou seja, relações entre empresas, aplica-se o diploma todo, à exceção do 21 e do 22. Relações com consumidores, todo o diploma legal, onde se inclui, como claro está, o 21 e o 22. Portanto, temos sempre que ver, isto é um daqueles diplomas que se aplica às relações de consumo e às relações que não são de consumo, sendo que o artigo 21 e 22 só se aplicam às relações de consumo. E portanto, temos aqui algumas das cláusulas que nós podemos, ora são relativamente proibidas, ora são absolutamente proibidas. De qualquer forma, primeiro nós temos que ir ver se aquelas cláusulas estão ou não excluídas, se foram ou não comunicadas. E depois, se passaram este... uma coisa que também está, digamos, que agora cria-se vai-se criar aqui uma situação um pouco, digamos, engraçada, e eu tenho curiosidade com ver como é que isto vai ser resolvido. É a seguinte, é que recentemente foi alterado o decreto-lei, recentemente foi alterado o diploma no sentido de consagrar que aquelas cláusulas que estão colocadas na lei, depois com letrinhas pequeninas, que já eram consideradas excluídas pelo artigo 8º. Mas eu costumo um bocado dizer isto, porque às vezes pode dizer assim, o tipo tem uma mania de todo tamanho. Não é uma mania, é mesmo verdade. Reparem uma coisa, eu costumo dizer que normas e norminhas nós temos muitas. E se calhar temos tantas que metade chegavam. O importante é que não se atropelassem umas às outras. É que uma dá para a direita, a outra dá para a esquerda. Bem, eu já vi uma norma legal ser revogada antes de entrar em vigor. Foi aprovada para entrar em vigor em tanto tal. Entretanto, o código onde ela ia ser, era no Código de Registro Predial. Ela
ia entrar em vigor em tanto tal, mas entretanto veio uma aprovação do novo Código de Registro Predial que revogou tudo aquilo que estava e aprovou-se o novo. Quer dizer, aquela norma que ia entrar em vigor em tanto tal nem chegou a ver a luz do dia. Ela foi publicada, estava na vacatio legis e foi entretanto revogada porque veio um outro diploma que entrou em vigor antes dela entrar em vigor. Eu não vejo, quer dizer, eu vejo coisas dessas que até a mim me irritam. Eu costumo dizer assim, opá, quando nós falamos, colegas, estamos dentro de colegas, quando nós falamos da diarreia legislativa, é mesmo deitar normas cá para fora pelo prazer de as mandar cá para fora. Porque, se repararem, uma norma que passa despercebida pelo contexto em que aparecem, pela forma pela epígrafe, pelo tipo de letra, são normas que passam despercebidas e, portanto, já são excluídas. Eu já não preciso de ir para a frente, analisar o que quer que seja, porque, por isso, simplesmente, acabou, fica aqui. Isto passa despercebido. Mas não. Recentemente... Desculpa só interromper, mas aqui aproveito e falo da contribuição aqui do Dr. Vasco Vilar, que agradeço, sobre essa questão. Foi o Decreto-Lei 295, aplicável ao registro de bens móveis. Obrigada pela chamada de atenção. Quer dizer, foi uma daquelas coisas que, quer dizer, ela entra em vigor e depois... Eu não entendo, há coisas que são autênticos nados mortos, quer dizer, fazemos leis para o simples prazer de fazer leis. Agora, reparem nisto. Entretanto, recentemente foi aprovada uma alteração à lei das cláusulas contratuais gerais, que já foi publicada e já entrou em vigor, em que diz o seguinte: aquelas cláusulas com letra inferior a X, com espaçamento inferior a X, aquelas normas que não respeitarem essa formalidade, esses formalismos, são nulas. E foram lá para as cláusulas proibidas, lá para baixo. A questão que eu coloco é isto. Ah lá. E agora? Bonito que o legislador aqui arranjou. Mas elas são nulas ou são excluídas? A norma diz que elas são nulas. Vamos lá ler, lá no fundo, são nulas as cláusulas, sim, Mas aquela norma, mas elas já não estavam abrangidas, já não estavam sob a alçada do artigo 8º e do artigo 9º. Estava. Para que é que esta norma foi aprovada? Só veio complicar. Só veio complicar. Em termos práticos, o legislador veio clarificar uma coisa, que é, bom, estes tipos de contratos, com estes tipos de normas, com cláusulas que passam despercebidas lá, algumas delas eram um papel branco e elas estavam escritas a cinzento. Ou então era um fundo de papel cinzento e elas estavam escritas a branco. Eu duvido que uma pessoa com os óculos, nem com uma lupa, lá conseguia lê-las. Mas essas cláusulas já estão excluídas no artigo 8º e sempre foram. Para que é que se criou mais uma norminha para dizer que, são nulas? Pois, são nulas. Ok, viestes dizer, pôr de uma vez preto no branco, dizer isto é inadmissível. É, ok, parabéns, conseguiu, isto é inadmissível. Ponto final. Agora, eu pergunto, aquela norma é nula? Aquelas cláusulas que prevêem isso são nulas? Então deixam de ser excluídas? Uma coisa certa, vincular não vinculam. Ponto final. Que nós vamos ter que dizer, olha, esta cláusula que estabelece, podem ser todas? Podem. É tudo nulo? É. Que me digam assim, mas então elas foram todas excluídas. Foram. Então, se foram todas excluídas, não, são todas nulas. São. Então não há contrato. Não. Então há nulidade. Há. Mas na exclusão das cláusulas, também, se o contrato fosse insuprível, também era nulo. Eu confesso, eu não sei para que é que o legislador criou isto. Eu ainda estou à espera de ver o que é que a doutrina e os professores universitários e quem anda aqui neste meio vai escrever sobre isto. Para mim é perfeitamente uma norma que só veio atrapalhar, não veio
veio dizer, ok, este tipo de cláusulas, ponto final, é inadmissível. Para isso, teve teve um contributo válido e valeu a pena. Agora, já lá estava, e veio dizer claramente, isto é nulo. Agora, já existia norma para isso. Como é que isto vai se resolver para a frente? Pá, tenho curiosidade. De qualquer forma, eu chamo a atenção dos colegas que existe já a norma, foi publicada, já está em vigor, não sei se é o... Não tenho agora aqui, teria que procurar aqui qual é. Ela está numa daquelas listas negras e cinzentas que já foi, que das cláusulas contratuais gerais já foi aprovada. Eu teria que procurar agora aqui qual é exatamente, qual é o normativo. Eu sei que já entrou em vigor, que já entrou em vigor. Qual é ela agora exatamente? Deixa-me ver se é que está aqui no artigo 22, não sei se estará aqui. Deixa-me ver se ela está aqui no artigo 22. Exijam as exigências de contrato não encontro agora aqui. Teria que procurar a cláusula na próxima sessão. Posso-vos dizer qual é a norma em concreto e digo-vos, olha, é o artigo tal, o número tal que já encontrei. Portanto, sobre cláusulas contratuais gerais, colegas, nós, só mais para vos dizer uma coisa. Atenção aos contratos de crédito ao consumo, porque são todos celebrados com cláusulas contratuais gerais. Atenção às vendas à distância, porque é tudo celebrado com recurso a cláusulas contratuais gerais. Serviços públicos essenciais é tudo celebrado com cláusulas contratuais gerais. E também aqueles contratos individuais que o aderente não pôde influenciar, porque está aqui, está feito, acabou, qualquer um, em que, porque aqui, em que eu sou o proponente, o outro é o aderente, são contratos, a lei não diz que é nestas ou naquelas situações, portanto, nestes tipos de contratos, também nestes individuais, nós podemos aplicar o regime das cláusulas contratuais gerais. Colegas, isto já está quase aqui a 1h30. Vamos agora, coloquem-me algumas questões que queiram colocar. Para a semana, eu propunha falarmos então de vendas, não das vendas à distância, mas da lei das garantias, porque foi aprovada e vai entrar em vigor no início do ano, e penso que é mais atual que o que está agora já aparece. Vamos falar sobre isso, sobre os novos direitos, só para vos dar aqui um lamiré, a garantia dos bens móveis passa de 2 anos para 3, é verdade, mas há aqui um senão. Há o direito de rejeição no primeiros 30 dias. Se há um defeito, eu por aí simplesmente posso dizer, não quero, ponto final, não rejeito isto, quero a substituição, não há cá outra situação, eu quero a substituição, pura e dura, ponto final. Portanto, teve um problema qualquer, substitui, ponto final. Antigamente não havia a gradação dos direitos, uma hierarquização dos direitos. Agora há reparação ou substituição, redução do preço, resolução do contrato. Para passar daqui para aqui é preciso, há requisitos. Sabemos que é de 3 anos a garantia dos bens móveis, dos usados, pode ser reduzida para 1 ano e meio. Sabemos que, no caso de haver um defeito, ou melhor, uma desconformidade com o contrato, pode acrescer à garantia 6 meses por cada reparação, até um limite de 4. Sabemos que, e agora aqui novidade, nós voltamos cá para a semana só para vos dar aqui um cheirinho, imaginem que enquanto no domínio da lei atual, os defeitos, que é de 2 anos, os defeitos que se verificarem nos 2 anos, presumem-se que já existiam à data da compra e venda. Com a nova lei agora é assim,
3 anos de garantia, ok. Mas os defeitos que se verificarem nos primeiros 2 anos, presumem-se que já existiam. Os defeitos que se verificarem no 3º ano, não se presumem. Vai ter que se fazer prova quanto a isso. Ou seja, vai ser muito difícil fazer a prova. E praticamente a garantia do 3º ano vai ser para aquelas coisas completamente que é branco é galinha ao põe. Porque aquelas situações que sejam sujeitas a alguma dúvida, quem tem que provar é quem invoca o defeito, nós é que temos que provar a culpa, nós é que temos que provar que existe o defeito, nós temos que provar que existe o defeito e que o defeito já existia àquela data. É que nós não temos... Enquanto até aqui nós dizíamos o defeito existe, está aqui, é este. Ponto final. Então presume-se que agora nós temos que provar o defeito. Existe, está aqui. E temos que dizer, pois, mas ele já existia há 3 anos atrás, ou há 2 anos e meio atrás. Temos que fazer prova disto. Enquanto na outra situação, não. Ocorreu, presume-se que quem tem a presunção a seu favor não precisa de provar. Agora não. 2 anos não precisa de provar porque tem a presunção. No 3º ano, a partir dos 2 anos, vai ter que fazer prova de que aquilo já existia lá atrás. É muito difícil. É muito difícil. Temos aqui, portanto, temos também a questão de um conceito novo, que é os objetos recondicionados, ou reconstruídos, que é diferente de bens usados. Um bem usado é aquele que eu comprei um carro e no stand, mas ele é usado e depois lá vendeu. Os bens recondicionados são aqueles bens que foram comprados, digamos, foram usados, vamos lá, ou não, mas podem ser bens usados, foram recuperados, foram inspecionados, foram feito um upgrade deles, foram atualizados, foram feita uma inspeção, foi-lhe feito dado uma recauchutagem, se assim se pode dizer, e foram postos no mercado como novos. Os recondicionados. Estes passam a ser tratados como novos e não como usados. Portanto, o prazo de garantia é o de 3 anos. Nos outros, a garantia é 3 anos, mas pode ser reduzida para 1 ano e meio. Portanto, isto, meus amigos, vamos falar disto para a semana, portanto, deixo já aqui o lamiré para isto. Tragam dúvidas, tragam questões. É um prazer estar aqui deste lado a conversar com vocês. Eu adoro a área do direito de consumo e adoro estar a conversar com colegas sobre estes temas. Estão sempre à minha disposição. Tenho o meu e-mail, tenho o meu telefone, se quiserem, estejam sempre à disposição. Costumo dizer que eu estou 25 horas disponível para os colegas, porque se o dia tem 24, a noite também há de ter algum tempo. Portanto, eu aos colegas à noite também atendo se me ligarem. Portanto, eu costumo dizer que estou 25 horas por dia disponível para os colegas, porque à noite também estou disponível se me ligarem. Portanto, estejam à vontade. Se houver dúvidas, coloquem. Só uma questão aqui, vou passar a palavra ao Dr. Vasco Vilar, que tem aqui a mão levantada, mas a doutora Sónia Duarte não levanta, ela chama a atenção, é o artigo 21, a linha I. O artigo 21, a linha I. Eu estava convencido que era a linha O. Doutora, fico-lhe a dever um cafezinho. 21, a linha I. Exatamente. Se encontrem redigidas com um tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5 milímetros e com um espaçamento entre linhas inferior a 1,15. Portanto, vamos todos com uma régua e esquadro. Vamos lá todos medir se, afinal... Eu percebo aqui uma coisa. Respeito a isto. Imagina aqui uma coisa. Podemos ter aqui uma situação engraçada. Que é, imagine que a cláusula, a letra não é inferior a 11, ou a 2,5 milímetros, e tem um espaçamento entre linhas que não é inferior a 1,15.
passa este crivo. Não é nula. Mas a norma está lá num sítio qualquer que passa despercebida. Está de lado, passa despercebida. É excluída. Não é nula, mas é excluída. Mas isto continuava a ser completamente despreciando. É inútil esta norma. Porque a lei dizia que se fosse uma... não tem aquele tamanho. Antigamente entendia-se que era tamanho inferior a 8. Tamanho inferior a 8, meus amigos, nós não queremos contribuir para que as pessoas tenham que ir para o oculista e para o oftalmologista. Portanto, tamanho inferior a 8, esqueça, só de lupa. Aquelas letrinhas muito encostadinhas. Repare, tamanho inferior a 8, espaçamento. E eu pergunto, e a cor? Em tamanho, não fala da cor. Preto, branco, cinzento. Se estão em cinzento, fundo branco, são excluídas. Para que é que se criou isto? Que já estava lá tudo lá atrás. Ou seja, aquilo que está aqui é nulo. Independentemente de já poder estar consagrado lá atrás. Ok? Pronto. Trocámos de um bolso para o outro. Trocámos saio do Porto, vou para Lisboa. Só troco de cidade, mas continuo com os mesmos defeitos. Quer dizer, faz-me lembrar aquela anedota que eu não vou contar, que se perguntava, ok, posso contar, desculpem-me lá, que é, o que é que acontece quando se... Eu vou dizer isto no sentido, o que é que acontece quando uma mulher volta a ficar com o seu ex-marido? Ele vem com os mesmos defeitos, só que mais rodado. Ele vem com os mesmos defeitos que tinha anteriormente, só que já tem mais um bocado de experiência, mais uns anitos. Quer dizer, continuamos com os mesmos problemas. Não vale a pena. O problema não está resolvido. Apenas trocou de sítio, de um local para o outro. Passou de um artigo para o outro. Com uma grande confusão, porque já estava lá em cima contemplado. Ok, pronto. Tamanho inferior a 11, 2.5, espaçamento inferior é nulo. Está bem? Ok. E a cor e tudo. O resto vai lá para cima. Ok, pronto. Seja por aí. Agradeço à colega chamar-me a atenção que é a linha I. Eu estava convencido que era uma linha A, mas não. Ok, é a linha I. Muito bem. Obrigado, doutor. Doutor Vasco, então, se quiser fazer favor. Obrigado. Não sei se me estão a ouvir bem. Estão? Sim, sim. Doutor, está depois por causa da vacácio legis, das diplomas, que eu tenho um episódio na minha vida profissional. Aliás, eu sou vizinho do seu doutor, eu estou em Viana do Castelo, portanto, já sei que está em Barcelos. Eu tenho um episódio em 1995, mais ou menos, uma coisa extraordinária. Os colegas provavelmente não lidaram muito com este tipo de coisas. Era um registro de navio em Portimão. Entretanto, no governo de António Guterres, quando foi essa mudança legislativa do registro dos bens móveis, foi revogado por simplesmente tudo o que tinha a ver com bens móveis de serviço, nomeadamente de navios, que datava de 1959 a de 1948, se a memória não me falha. E não houve nada em nenhum regulamento. Entretanto, como o navio foi arrestado em Portimão, mas Portimão não era um porto, nem porto tem praticamente de segurança para conservar a garantia, eu pedi à Capitania de Viana do Castelo e à de Portimão que o navio fosse transferido para o Cais Comercial de Viana do Castelo ou então para Matosinhos, porque são portos, aliás, os portos mais, digamos, melhores para conservar as embarcações, até porque foi no inverno, e a Capitania do Porto de Portimão, portanto, deu essa aval e o navio saiu de Portimão, veio para Viana do Castelo. Quando requereu o registro em Portimão a ser conservador, eu digo, doutor, mas eu não posso fazer o registro porque não tenho aqui a questão de capitania de que a embarcação está em Portimão. Não, doutor, a embarcação está em Viana do Castelo. E diz ela, mas agora não temos diploma, porque aquilo foi revogado e não há regulamento. É verdade, não tinha. Mas eu prefiro que o navio não regresse a Portimão para fazer o registro. Prefiro que esteja em Viana, e aquilo teve 7 meses, e 7 meses o diploma. Eu existe aí, quem tiver compêndios aqueles compêndios do registro, o regulamento do registro comercial de navios, existe lá, e aquilo teve 7 meses sem regulamentação e depois foi revogado e repressionada toda a legislação que ainda temos de 1959. E, portanto, traz coisas absolutamente
Não, há coisas que não se entendem. Há coisas que não se entendem. Isso faz-me lembrar um livro do Jorge Amado, que é um galete, que eu acho que é um galete, que é o Capitão do Longo Curso. Não sei se alguém já leu esse livro, porque é uma coisa deliciosa. E de vez em quando temos estes episódios completamente, enfim. Daquelas coisas que eu às vezes costumo dizer que podíamos ter menos normas, menos leis, menos normas, e quando os colegas lerem este novo diploma que foi publicado sobre as garantias, vão concordar comigo. Se fizerem um exercício neste sentido de, ok, deixa-me ver, isto aqui já está abrangido naquela norma, ou seja, uma norma só regulava estas duas. Esta é completamente inócua. Se os colegas fossem ver isso, se tiverem esse cuidado de ver isso, vão perceber que vai haver ali muitas normas que digam, isto aqui já está mais, isto aqui não interessa, isto aqui podia ser muito bem, se tirasse, já estava ali a regulamentação. Perfeitamente menos normas, mais objetivas, mais bem redigidas. O problema é que nós, muitas vezes, fazemos as transposições das diretivas na base do copy-paste. Copy-paste. E depois é assim, pá, eu não sei se isto está abrangido ou não. E pá, e se os tipos lá da União Europeia que fiscalizam isto entenderem que não, é melhor pôr. E depois, pomos lá tudo. Vale a mais do que a menos. Porque o Estado não quer ter problemas. E pomos normas que a gente olha e diz, mas isto... Eu vejo às vezes normas que dizem a mesma coisa por outras palavras. Se pegarem na Lei das Comunicações Eletrónicas, o artigo 48, os números 11, 12, 13, 11, 12, 13 e 14, 10, 11, 12 e 13, salvo erro, acho que é o 10, 11, 12 e 13, ou 11, 12, 13 e 14. Sei que são estes. Nós olhamos para isto e dizemos assim, perfeitamente, em dois números, nós resolvíamos este problema. Em 2 números. No máximo 3. Já para não dizer que nós começámos a ler em cima, por exemplo, o 10, acho que é o 10, vimos para o 10, 11, depois, não, é o 11, depois vimos para é o 10, o 11, depois temos que vir ao 13, e depois é que temos que ir ao 12. Ou seja, temos que andar a pegarem nas normas, a tirá-las do sítio para perceber o que ali está. Porque sistematização às vezes é péssima e sistematização é importante. Vir do geral, do abstrato para o concreto. Todos têm direito a isto. Ok, norma geral. Agora, exceções. Vamos descendo. Não. Às vezes começam-se pelas exceções e depois lá no meio vem a regra e depois vem outra exceção. Eu dou-vos um exemplo. Prescrevem no prazo de 6 meses, contados da prestação do serviço, o direito a receber o montante da fatura. O artigo 10 da Lei 23. Prescreve no prazo de 6 meses, os direitos a receber o valor dos serviços, prescreve no prazo de 6 meses contados da prestação do serviço. 6 meses contados da prestação do serviço. O direito prescreve. Para que é que existe o número 4 que diz que o prestador prescreve o direito do prestador do serviço se no prazo de 6 meses não propuser ação ou injunção? Prescreve no prazo de 6 meses o direito ao recebimento. É evidente que ele tem que propor a ação antes do decorrido o prazo de prescrição, hein? Porque só aí ele interrompe a prescrição, a contagem da prescrição, hein? Para que é que vamos buscar? Eu percebo, porque se gerou aquela confusão se o prazo era para a propositura da ação, se era para a apresentação da fatura, se era para exigir o pagamento, mas era exigir o pagamento judicialmente, ou era para exigir o pagamento judicialmente através da propositura da ação, ou era para exigir o pagamento através do envio da fatura. A dada altura, criou-se esta confusão. Porque, a dada altura,
vamos lá ver que se calhar... Eu depois, há uns tempos atrás, eu soube que contaram-me porque é que isto foi feito, qual é a origem disto. Isto parece que teve origem num célebre parecer de um professor universitário que emitiu o parecer e que teve essa interpretação. E esse parecer, a dada altura, houve uma operadora que teve interesse em pegar nesse parecer e tentar ir para o tribunal dizer 6 meses é para a apresentação da fatura. O que significava que se apresentasse a fatura em 6 meses, depois tinha 5 anos para cobrar. E um dia para virem para um magistrado e disse ao Sr. Juiz: a lei, o espírito da lei, é o elemento teleológico. A lei veio, até porque havia o princípio do equilíbrio dos orçamentos domésticos. Os serviços públicos essenciais, porque são serviços que nós não podemos prescindir sem eles, nós não vivemos sem telemóvel, não vivemos sem água, não vivemos sem nada disto, e nem nós, nem as empresas. Estes serviços são essenciais. Estabeleceram-se prazos curtos. E estabeleceu-se um prazo de 6 meses. Curto. Até por uma razão. Para que as pessoas não haja o acumular de dívidas de coisas que ninguém se escapa. Ninguém vive sem contratar um serviço de água. Ninguém vive sem contratar um serviço telefónico. Porque isto faz parte. A nossa sociedade, nós já não vivemos sem isto. E, portanto, de acordo com o princípio do equilíbrio dos orçamentos domésticos, para que não haja agora dívidas exponenciais, criou-se prescrições de 6 meses. Mas depois veio aquela interpretação de, não, 6 meses para a apresentação da fatura. Quer dizer, eu apresento as faturas e depois estou 4 ou 5 anos para ir cobrarem. E ao fim de 4 ou 5 anos, o princípio do equilíbrio dos orçamentos domésticos acabou. Porque a pessoa tem lá não sei quantos 1000 euros para pagar. Ou seja, subvertia-se com esta interpretação, no meu modesto entendimento, toda a razão de ser da norma jurídica. E então veio com esta ideia de, não é para a apresentação... Quando o Supremo Tribunal de Justiça veio com um acórdão dizer, não, é 6 meses para exigir o pagamento em tribunal. Ponto final. E conta-se da prestação de serviço, 6 meses a partir daí, ponto final. Entretanto, o acórdão do Supremo veio estabelecer isto. Posteriormente, o legislador entendeu vir corrigir a lei. E então, corrige a lei, diz que conta-se o prazo para exigir o pagamento, conta-se da prestação de serviço, e depois, com medo que ainda assim houvesse dúvidas, criou o número 4 que diz, prescreve, não pode. Os prazos para a propositora da ação ou a injunção são 6 meses. Eu pergunto, espera lá, mas então já não estava lá em cima que é exigir o pagamento? O direito ao recebimento do preço, prescreve no prazo de 6 meses contados da prestação de serviço. Então, se prescreve, eu tenho que propor a ação antes. Sou pena de... Não, mas o legislador tinha medo que pudesse haver confusão e então, sem mais, 6 meses para propor uma norma especial para a questão da propositora da ação. Ações ou instruções têm que ser propostas em 6 meses. É desnecessário. São normas a mais. Ok, aqui não conflitua, não invalida o que diz nas outras, mas é dizer mais do mesmo. É dizer, temos que ter todas as cores, têm que ser alinhadas. O amarelo também, e o verde também, e o vermelho também, e o azul também, e o cor-de-rosa também. Mas todas as cores não têm que ser alinhadas. Têm, mas estas também. Mas isso são cores. São, mas para que, por via das dúvidas, tem que ser... Não tem lógica. É dizer mais do mesmo. E vocês, colegas, vão ver, a nova lei tem lá muita norma que, por aí simplesmente, podia ser tirada para o lado e o diploma ficava de pé. E não confundia tanto. Porque depois temos um regime para uma coisa, temos um regime para outra, depois temos um regime para outra. Tudo juntinho, como tínhamos no sistema antigo, para mim,
com mais meia dúzia de artigos, temos o problema resolvido. Mas pronto, está feito. Colegas, se não houver mais dúvidas... Penso que não. Já temos aqui os sinos a tocar em rebate. Não, a minha mãe adora ter o relógio de sala cá em casa. Eu já estou em casa. Minha mãe adora ter o relógio de sala cá em casa. E quando não o ponho a tocar, ela vai lá e diz: ouve lá, sim, a minha mãe, aquela célebre senhora que tem 49 anos. Eu tenho 48, portanto ela tem 49, só tem mais um. Eu também, durante muitos anos, também aconteceu lá em casa, mas era 27. Ela diz-me: olha lá, o relógio não está a dar horas. Eu tenho que ir lá e tenho que pôr o relógio a dar horas, a tocar, e certinho o relógio, de maneira que, volta e meia, às vezes de noite eu acordo, porque o relógio dá aquelas badaladas todas. Felizmente... temos o relógio da Câmara a dar as felizmente, horas. da meia-noite até às 11, até às 8 da manhã, dá menos horas do que das 9 até à meia-noite. Porque aquilo nunca mais para de bater. Eu que ainda vai nas 10, ainda tem que chegar às 11. Calma! Mas pronto, ela gosta de ter o relógio sempre a dar horas e eu esqueci-me que eu devia ir lá parar e dizer assim: agora ficas caladinho, descansa, que eu vou aqui para a nossa conversa sobre direito de consumo. Esqueci-me de o parar, de maneira que ele foi contando as horas. Não vai mal, doutor, como sempre, é um prazer. Mais uma sessão de esmiuça o direito de consumo. Obrigada a todos pela presença. Alguns colegas já tiveram que se ausentar, pediram desculpas, mas agradeceram. Contamos com a presença de todos na próxima semana. Recordo só que é preciso fazer a inscrição para sessão a sessão. Como agora é em formato de reunião, se estiverem interessados, por favor, enviar um e-mail à delegação da ordem, que depois ser-vos-á enviado o link para a inscrição. Portanto, uma boa noite, obrigada pela presença, pelos contributos no bate-papo e até a próxima semana. Muito obrigada. Obrigado, e vamos continuando a fazer disto uma conversa sobre o direito do consumo, que isso é que dá prazer. Colegas, um grande abraço, até para a semana. Até para a semana, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado.